Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 5. Diga glória a Deus. Aí você já coloca essa fitinha que tem na sua Bíblia de marcar, que hoje é dia da gente dar uma passeada na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Lá, Atos, capítulo de número 5. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tem algo para falar ao seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Atos, capítulo 5. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 5. Quem achou, diga amém. Põe a mão na Bíblia. Quem não tem, põe a mão no coração. Diga: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo na tua palavra. Glória a Deus. Amém? Atos capítulo 5 vai ser o alicerce da nossa mensagem. Rapaz, quando eu for para outros livros, se você tiver facilidade e rápido, você vai, se não, anota em casa, você confere e pode ficar em Atos mesmo. Amém, gente? Glória a Deus. Eu falo isso para você não se perder na palavra e entender. A revelação é muito importante. Atos capítulo 5, a história é muito conhecida, mas tem detalhes. Diz assim no versículo 1, Atos 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do valor do preço, levando o restante e depositando aos pés dos apóstolos. Olha para cá. Olha para cá. Na época da igreja primitiva, o que acontecia? Quando a pessoa tinha 2 ou 3 campos, eu vou usar esse termo, fazenda, roça, terra, para você entender, ou casa, a pessoa vendia uma, ficava com a outra, ficava com as outras. Ela vendia uma e levava aquela que ela vendeu aos pés dos apóstolos, para que fosse dividido para outras pessoas que não tinham absolutamente nada. E o que aconteceu aqui? Ananias e Safira, eles tinham propriedades, e eles venderam uma propriedade. Só que eles não foram fiéis. Eles não foram fiéis ao que dizia a lei da época. Vou dar exemplo, tá? Digamos que eles venderam por 50 mil reais. Eles tinham que levar o valor da propriedade, que era de 50 mil. Mas a Bíblia diz que eles retiveram parte do valor. Ou seja, em vez de, eu vou dar um exemplo, em vez de devolver, entregarem, na verdade, não devolver, entregarem os 50 mil para que sempre fosse dividido a outras famílias, eles ficaram com 25 e só levaram o quê? Só levaram 25. Ou seja, era preservar o total, mas eles só levaram uma parte e ficaram com o quê? Com a outra. Pensando o seguinte, ó, os apóstolos não sabem o quanto a gente vendeu, então a gente chega lá e diz assim, ó, o valor foi esse aqui, e pronto. Ele não sabe. E a gente fica
E ele assim combinou com a sua esposa, ela combinou com o seu esposo, e assim aconteceu. Só que a pessoa, entenda uma coisa, ó, ela pode esconder as coisas do homem, mas não pode esconder de quem? De Deus. O homem pode não saber quem é você, mas Deus te conhece. O homem pode não saber as tuas falhas, os teus erros, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Olha o versículo 3. Diz assim: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do campo, conservando porventura não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste no coração este desígnio? Não mentiste, olha o que diz, aos homens, mas a quem, gente? A Deus. O apóstolo foi bem sincero. Ele disse assim: ó, vem cá, tanto na tua mão não era teu, porque o campo já era deles. Eles não foram obrigados a vender. Eles decidiram vender por conta própria. Por conta própria. Aí venderam, o dinheiro foi para a mão deles. Eles poderiam dizer: eu não quero ajudar ninguém, então eu não vou levar. Mas aí eles disseram: como tem que levar, a gente leva a metade. Só que um detalhe, gente, me chamou a atenção, porque o apóstolo disse assim a eles, o apóstolo Pedro disse assim: ó, por que deixou Satanás encher o teu coração? Meu irmão, olhe para mim agora, porque você precisa ter muito cuidado com isso. Eu digo uma coisa, gente: um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se afasta, não se desvia da noite para o quê? Para o dia. Não. Olha o que diz a palavra: porque deixou Satanás encher o teu quê? Coração. O Pedro José, o senhor consegue um copo descartável vazio, por favor? Para me dar um exemplo aqui? Rapidinho, por gentileza. Olha o que ele disse. E tem muitas pessoas que não têm dado, não têm tido cuidado com isso. E infelizmente, Satanás tem enchido o coração dela. Você é homem de Deus, mulher de Deus, mas se você não cuidar, o mal, ele acaba enchendo o seu coração. Se você não cuidar, o mal acaba enchendo o seu coração com coisas que vai te afastar da presença de quem? De Deus. O senhor segura para mim, tá? Isso. Pode vir aqui, pode vir aqui. Pode só me ajudar a pregar hoje. Isso. Pregador por um dia. Ó, digamos que esse copo que está na mão do obreiro José, é José, né? Digamos que esse copo que está na mão do obreiro José seja o coração da pessoa. Como é que o coração da pessoa está diante de Deus? Vazio. Digamos que essa água que está na minha mão, não a minha garrafinha, pai, seja o diabo. Porque ele disse: porque deixou Satanás encher o teu? Hoje a gente tem as redes sociais, sim ou não? Nas redes sociais a gente encontra pessoas falando mal da igreja, sim ou não? Toda hora. Toda hora? O coração que estava vazio já começou a se contaminar. Aí lá no teu trabalho, na rua que você mora, na sua casa, você vai encontrar alguém que vai criticar você porque você é dizimista e ofertante. Tem muitos que fazem isso? O que está acontecendo?
se contaminando mais ainda. Você vai, eu vou falar de mim mesmo. Eu cheguei aqui em janeiro. Tem gente que nem me conhece, mas se brincar, já falou mal de mim para você. Já? Misericórdia, Jesus. Rapaz, ó. Falaram do Senhor mais que foi coisa boa. Amém. Não, mas fala mal também. Ó, tá o que, gente? Vai enchendo. A pessoa vai se contaminando. Aí depois o pastor prega aqui uma palavra para a pessoa se consertar, para a pessoa sair do erro. O coração da pessoa já está contaminado. A palavra não quer entrar mais no coração e a pessoa começa a dizer: essa palavra não era assim, o pastor não devia pregar desse jeito. Você entende o que aconteceu com Ananias? Não foi da noite para o dia. Ele já foi enchendo o quê? Ele já estava dentro da igreja, mas ele já estava com maus olhos. E isso não é só para membros, não. Isso é para nós pastores, nós obreiros. A gente tem que ter cuidado, muito cuidado, porque infelizmente não, até os nossos colegas, se a gente não tiver cuidado, até o membro que senta do seu lado, o coração dele já contaminando, acaba contaminando o seu coração também. Acaba contaminando o seu coração. Aí a pessoa tem uma festa, e agora carnaval, São João, aqui tem um tal do Mica Pedro, né? Misericórdia. Aí eu vou lá dar uma olhadinha. Aí começa assim, dando uma olhadinha. Aí vai dando uma balançadinha. Começa com uma olhadinha. Aí depois vai dando uma balançadinha. São João faz frio aqui. Aí começa tomando uma para esquentar. O coração estava vazio. Aconteceu o que, gente? Eu só não vou poder soltar, porque senão eu vou ter que enxugar aqui rapidamente. Mas o que acontece com a pessoa que está na igreja? Obrigado, Pedro. O que acontece com a pessoa que está na igreja? Ela estava com o coração vazio, cheio de bem de Deus, mas de uma hora para outra, aí está com maus olhos. Está vendo mal a igreja, está vendo mal as campanhas, está vendo mal o pastor. Faz isso não. Bebi a água agora, tá? Não é contaminação não, tá? Entendeu? Cuidado, porque vai de pouquinho e o que? Hein? Pouquinho. O diabo vai colocando uma sementezinha ali, outra semente aqui, vai falando uma coisa ali no seu coração, vai colocando uma dúvida, vai colocando uma desconfiança, vai colocando uma mentira, vai colocando os maus dizeres da obra de Deus, e aí a pessoa começa a não querer mais vir para a igreja, começa a faltar mais do que tudo na vida. A pessoa começa a deixar de orar, deixar de ler a Bíblia. A pessoa começa a deixar de ser dizimista, de ser ofertante da casa de quem? De Deus, A pessoa começa a deixar de orar, começa a deixar de jejuar, começa a deixar de obedecer, E aí começa a fazer as coisas que não agradam mais a quem? Porque deixou Satanás encher o quê? Quem está entendendo? Gente, eu conheço membros que eram de Deus, conheço obreiros, bispos, conheço pastores que eram pessoas de quem? Mas Satanás foi enchendo o quê? O coração. Hoje estão longe, estão afastados, estão fazendo um monte de coisa que não agrada a Deus, gente. Por
isso que ele disse: vem cá, já era teu, a terra era tua, Ananias, não precisava. A terra era tua, não precisava. Quando você vendeu o dinheiro também já era teu, não precisava. Mas o problema é que o coração estava cheio de maldade. Por isso que a palavra diz: ó, tudo que se deve guardar, está escrito em Provérbios capítulo 4. Tudo que se deve guardar, guarda o teu quê? Coração. Guarda o coração. Guarda o coração. Se possível, ó, os olhos e os ouvidos são a porta do coração. Como é que eu guardo o meu coração? Quando eu guardo os meus olhos e quando eu guardo os meus ouvidos. Quando eu vigio aquilo que eu ouço, quando eu vigio aquilo que eu vejo. Guarde, guarde, porque no coração dele, no coração de Ananias, ele achou que ele estava certo. No coração dele, ele achou que ele estava o quê? Certo. Ele achou: não, eu estou certo. Tem gente que diz assim: segue o coração, cuidado. Por que, pastor? Deixa hábitos marcados. E quem consegue achar comigo, acho. Quem não consegue, anota. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Eu mando você anotar para a gente ganhar tempo. Jeremias 17. Porque não dá para mim esperar todo mundo encontrar aqui. Jeremias 17. Olha o que vai dizer. Quem chegou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quando você está procurando achar, Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9 diz assim: ó, enganoso é o que? O coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Misericórdia. A Bíblia está dizendo que o coração é engano, ou seja, no coração dele, ele estava certo, mas diante de Deus ele estava o quê? Errado. Cuidado. Às vezes no teu coração você está certo, às vezes no teu coração você está tomando a decisão certa, no teu coração você está fazendo a escolha certa, no teu coração você falou e você acha: não, eu estou falando porque eu estou certa, eu estou falando porque eu estou certo. Mas a palavra diz que o coração é engano. Eu não tenho que ir pelo meu coração, eu tenho que ir pela palavra de Deus. Olha o 10, o que ele diz, ainda em Jeremias, a gente já volta para lá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus está dizendo: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu não tenho problema em pregar isso para você, não, gente. Deus não está olhando por fora, não. Deus olha o coração de cada um de nós aqui. Deus está olhando para o coração da gente, porque está dentro do nosso coração. Isso é o que importa, porque as aparências enganam. Eu não tenho problema de pregar isso para você, não, porque eu me conheço. As aparências enganam. Deus, ele olha, ele esquadrinha. Ele vai lá no profundo, no oculto, no escondido. Eu provo os pensamentos. E ele diz: cada um. Que agora essa parte final aqui é forte. Para dar a cada um segundo o seu desígnio. Então Deus te abençoa pelo teu coração. Amém, igreja? Amém. É pelo teu coração, pelo que está dentro de você. Deus abençoa pelo que está no teu coração, que está dentro de você. Voltando aqui para Atos, eu não mandei você marcar porque
Fica fácil, dá um tempo. Voltando para Atos, no capítulo 5, no versículo 5, diz assim, ó, Atos 5:5: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando o sepulcro. Misericórdia. Olha o que aconteceu. Porque ele tentou enganar ao Espírito Santo de quem? Morreu. E aqui não é a morte espiritual, aqui é a morte física. Mas por que ele morreu fisicamente? Primeiro ele começou a morrer espiritualmente. Ele morreu fisicamente porque ele começou a morrer espiritualmente. Ele começou a morrer na fé. Ele começou a morrer na fidelidade. Ele começou a morrer por causa dos maus olhos. Ele começou a morrer por causa da língua. Ele começou a morrer espiritualmente. E quando ele chegou diante do homem de quem? Ele não resistiu. Ele não resistiu. Então cuidado. Cuidado. Você está aí firme. O apóstolo Paulo disse assim, ó, aquele que está de pé, aquele que está de pé, segure, para que não queira, para que não caia. Diga glória a Deus. O que está de pé, se segure para que não queira, para que não caia. Está de pé, está firme, está com o coração cheio de Deus. Continua com o teu coração cheio de Deus. Continua sendo uma pessoa abençoada que você é. Continua sendo o homem de Deus, a mulher de Deus que você é. Não deixa ninguém contaminar o teu coração. Não deixa ninguém sujar o teu coração. Continua sendo a mulher de Deus que você é, sendo o homem de Deus que você é. Eu sempre falo isso nas minhas orações para Deus. Senhor, é luta, mas eu quero continuar sendo do jeito que eu sou. Eu quero que o Senhor me conceda assim, reto, fiel, sincero. Diga glória a Deus. Você tem que ser fiel. Você tem honrado a quem? A Deus. Então, cuidado. Amém? Vamos lá. Tem mais coisa. Diz assim, ó, a palavra de Deus. Versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhes: dizei-lhe, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Oh, Safira, olha para cá, gente. Safira, a mulher de Ananias, ela teve a oportunidade de ter um final completamente diferente. Por quê? Porque ela não foi culpada, olha que coisa interessante, pelo erro do marido. Não. Ela não foi culpada pelo erro do marido. O filho não é culpado pelo erro do pai. O pai não é culpado pelo erro do filho, não. A mulher não é culpada pelo erro do marido, e o marido é culpado pelo erro da mulher. Entendeu isso? O apóstolo perguntou: vem cá, lembra do exemplo que eu dei? Safira, tu e teu marido venderam o campo por 25 mil. Se ela fosse fiel, primeiramente a quem? Porque primeiro a gente tem que ser fiel a quem? Se ela fosse fiel primeiramente a Deus, ela ia dizer não. A gente vendeu por 50, mas Ananias quer trazer só 25, mas ela não sabia o que tinha acontecido, diz a palavra. Ananias quer trazer só 25. Então,
Foi de acordo, fiz um acordo com ele para ele trazer só 25, mas na verdade foi 50. Era para ela ter dito isso, porque a palavra do nome de Deus, da mulher de Deus é sim, sim. Não. Tem meio termo, gente. É sim, sim, não. Aí eu disse: vendeu o campo esse valor? Vendeu por isso o campo? Ela disse: sim, portanto. Aí o versículo 7 vai dizer assim: olha o que diz a palavra, 7 não, 8, diz assim: então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: dizendo, vendeu portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. 9. Tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo, meu Deus do céu, 9. Tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para a terra, para tentar o Espírito do Senhor. Eis a porta os pés do que sepultaram o teu marido. Eles também te o quê? Te levarão. Aí diz: no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro, expirou, e entrando os moços, acharam a morte e a levaram, e sepultaram junto do marido. Olha que coisa, agora vem uma palavra que eu preciso que você entenda isso aqui. Ele perguntou: vendeu, portanto? Ela disse: portanto. Ele disse: olha, como tu entrou em acordo para tentar ao Espírito de Deus, ou seja, para mentir ao Espírito do Senhor, vai acontecer contigo igual aconteceu com teu marido. Olha para cá. Quem errou foi o marido. O marido dela errou. O marido dela errou. Mas aí ela teve a oportunidade de acertar, mas ela acabou errando também. Por que, pastor? Porque ela foi conivente. Ela foi conivente. Ela apoiou ele. Desculpa, eu tenho que falar a verdade para você. Às vezes tem muita gente que serve a quem? A Deus, mas é conivente com o erro dos outros. Acaba mentindo, ela acabou mentindo por causa do erro do marido. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem que ter cuidado com isso. Por que ela fez isso? Porque ia ficar bom para ela. Ela ia ter mais dinheiro em casa, as condições dela iam melhorar. Ela disse: vai ficar bom para mim, então. Ele quer fazer, então ele faça. E infelizmente tem pessoas que agem da mesma forma. A pessoa está errando, a pessoa está fazendo o que não deve ser feito, a pessoa está desagradando a quem? O outro está dizendo: mas eu estou apoiando, porque eu estou sendo beneficiado. Não, eu sei que está errado, eu sei que não deve fazer isso, mas eu estou sendo beneficiado. Então o problema dele. O problema dele está lá. Não. Quem está errando é ele, quem está mentindo é ele, quem está inventando é ele. Então pronto. Mas a pessoa está sendo conivente. Isso não é bom. Isso não agrada a quem? A Deus. Isso não agrada a Deus. A pessoa que apoia o erro do outro, porque ela vai ser beneficiada de alguma forma, de alguma maneira. Tem gente que diz assim, aí a pessoa, vamos dar um exemplo aqui, o pastor vai dar um exemplo aqui. Aí a pessoa rouba uma moto ali, aí o outro sabe que ela roubou a moto, aí ela vem assim: compra aqui essa moto. Ele sabe que a moto é o quê? Mas ele compra. Aí depois, quando o dono vê assim: não, eu comprei, aí você resolve com fulano.
os dois errados. Quem roubou e quem comprou. Por quê? Porque foi conivente, sabia. Sabia. Você vai ver onde a gente vai chegar. Daqui a pouco a gente vai sair de Atos aqui. Vai para outro livro. Igual outro exemplo, o pastor vai dar a fofoca. Tem gente que não falou, não inventou, só espalha. Está errado mesmo que? Não, eu estou falando. Aí vem aquele negócio. Não, eu estou falando porque fulano me falou. Aí o outro diz, não, eu estou falando porque Beltrano me disse. Olha o campo, como é que funciona. E ninguém quer estar o quê? Errado. Todo mundo quer estar. Aí você vai na pessoa, você falou isso assim, não, foi fulano que inventou. Aí me contou, aí eu falei para fulano. E quer ser certo. É conivente do erro. E se você abrir, deixa Atos aqui para a gente encerrar aqui quando a gente terminar. Abre aí 1 Samuel capítulo 2. Deixa eu te dar um exemplo. Para não ficar só nas minhas palavras. Eu gosto de pregar e mostrar. É o meu ministério. Pregar e mostrar. Para ninguém dizer que eu estou inventando. Eu não gosto de inventar. Glória a Deus. Abre aí. 1 Samuel, lá no começo da Bíblia. 1 Samuel capítulo 2. Nome de Jesus. Isso, 2. Capítulo 2. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 2. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Vamos ler o versículo 22, que diz assim, olha só. Capítulo 2, 1 Samuel 2, versículo 22. Era, porém, ali, já muito velho, e ouviu tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Por de todos este povo ouço constantemente falar dos vossos maus procedimentos. Aí diz assim: não, filho meu, porque não é boa a fama essa que eu ouço. Estás fazendo transgredir o povo de quem? Senhor, olha para cá. O que os filhos de Eli faziam? Além de dormir com as mulheres do povo, com as filhas dos anciões de Israel, eles também tocavam nas ofertas. O povo ia lá ofertar o gado, o animal, o cordeiro. Eles tiravam a melhor parte para eles e deixavam o resto que o povo dava para Deus. Quando chegava, ele já cortava a melhor parte. E quando não dava tempo, que estava no caldeirão cozinhando, os versículos anteriores, se você ler, eles iam com um garfo lá, pegavam os pedaços de carne, colocavam o melhor para ele e deixavam o pior para Deus. E além de dormir com as mulheres de forma errada. E a fama chegou para Eli, que era o profeta. Ele falou com os filhos, mas não tirou, entenda isso, os filhos do cargo que estava. Os filhos estavam no cargo que era dele, de cuidar do templo, de cuidar das ofertas, de cuidar do povo. Ele repreendeu, mas não disciplinou. Chamou a atenção, mas ficou por isso o quê? Por isso mesmo. Só que não agradou a quem? Capítulo 3, aí mesmo no versículo 13.
capítulo 3, 1 Samuel 3, versículo 13. Diz assim, olha o que diz, o verso 13. Aí mesmo, 3,13. Porque já lhe disse que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade, olha só, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque, olha o que diz aí, seus filhos fazem escravez, e ele os não quer repreender. Então olha o que Deus falou: eu julgarei a tua casa para sempre, porque teus filhos erram, teus filhos pecam, e tu não os repreende. Ou seja, ele foi conivente. Deus disse: então o julgamento vai estar lá todo dia. Todo dia vai ter problema na tua casa. Falou para ele. Todo dia. Todo dia. Por quê? Porque você foi conivente. Ele foi conivente. Era para ele dizer: ó, vocês estão errados, então a partir de hoje vocês não vão cuidar mais do templo. Vocês estão errados, tá? A partir de hoje vocês estão errados, está provado. Porque aqui estava aprovado. Não era disse-ministro, era aprovado. Então vocês não vão cuidar. Não dá certo. Mas Eli não, já velho. Oh, meus filhos, não façam isso. Não, pai, não vai fazer nada. Tá bom, continua aí. Os filhos continuaram pintando o sete, borrando o olho. E Deus foi lá e disse: pronto, tá bom, eu vou julgar a tua casa e não vou mais. Não vou mais. Vou julgar a tua casa todo sempre. E Deus não foi mais uma casa de Eli. E você conhece a história, pode voltar lá para Atos, para encerrar. Era para ser, não era para ser Samuel, pode voltar para Atos. Não era para ser Samuel o profeta, Samuel filho de Ana, não era para ser. Era para ser alguém da casa de Eli. Exatamente. Era para ser alguém da casa de Eli. Mas porque Eli foi conivente, ele perdeu a bênção de quem? De Deus. Olha que forte. Voltando aqui para Atos, você vê que a mulher de Ananias, ela não errou. Se ela tivesse errado, era ela chegar perto do profeta, do apóstolo, morrer. Não, ele perguntou a ela. Ela errou. Ela só foi conivente. Tem coisas que a gente percebe que está errado. Tem coisas que a gente percebe que não é de quem? De Deus. Seja conivente não. Ah, mas está me beneficiando, eu estou bem, o que importa é eu. Não faço não. O que Deus tem para você é muito melhor. Diga glória a Deus. O que Deus tem para a sua vida é muito melhor, é muito maior. Eu estou falando isso sinceramente, com sinceridade para você. Amém, gente? Eu estou falando isso com sinceridade para você. Com sinceridade para você. Não seja conivente. Eu estou aqui hoje, mas se eu ver alguma coisa que desabone a palavra de quem? De Deus, e que venha me atingir a minha salvação, a salvação da minha alma, minha mala está em casa. Diga glória a Deus. Minha mala está em casa. Às vezes você não erra, mas você acaba sendo conivente. Ah, mas sabe, eu estou bem. Não pensa só em você. A Bíblia diz que a gente tem que amar ao nosso quê? Ao nosso próximo. Às vezes está bom para você, mas o teu próximo está machucado. Às vezes está bom para você, mas o teu próximo está ferido. Está bom para você, mas não está bom para o teu próximo. Está bom para você, mas está tirando de alguém.
Tá bom para você, mas está ferindo alguém. Tá bom para você, está machucando alguém. E eu estou ali, conivente, bebendo daquela mesma água. Não, não. Deus tem o melhor para você. Toma uma atitude e diga: não, pastor, Deus, não vou ver mais isso. Não vou aceitar mais isso. Diga glória a Deus. Eu podia estar aqui hoje pregando uma outra palavra para você, mas foi essa palavra que Deus mandou pregar na madrugada. Foi essa palavra que Deus me incomodou para pregar hoje para você. Guarda o coração. Voltando aqui para Atos, o último versículo, que é o versículo 11, 5:11. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quanto ouviram a notícia deste acontecimento. Que o temor venha sobre o nosso coração hoje. Diga glória a Deus. Eu sempre digo, eu não julgo, não estou aqui para julgar ninguém, para julgar você, julgar Deus. Eu não sou juiz, gente. Eu estou aqui para pregar a palavra de quem? De Deus. Pastor, meu coração estava se contaminando. Normal. Você veio para limpar aqui hoje. Pastor, eu já fui conivente, já foi. Já era passado. Hoje você vai sair daqui vivendo um diferente de Deus. Você vai sair daqui diferente, restaurado. Sabe por quê? Jesus disse aos discípulos assim: ó, vós estáis limpos pela palavra. A palavra te limpou hoje. A palavra te purificou hoje. A palavra te lavou hoje. Então seja diferente. Amém? Quem entendeu faz assim. Fica de pé. Em nome de Jesus. Palavra forte. Está abençoado você. Aleluia. Vamos buscar o Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração. Esqueça de tudo agora. Procura, se houver alguma contaminação, sujeira no coração, começa a limpar, começa a purificar algo que você ouviu, que você viu. Sim, começa a limpar o coração agora. Começa a pedir para Deus para passar uma esponja no sangue dele. Oh, aleluia. Começa a pedir para o Espírito Santo. Diga para ele: meu coração é a tua casa, é a tua morada. Meu coração é precioso, Pai. O meu coração é o melhor que eu tenho para te oferecer. Talvez você nem contaminou o coração, mas você, sem saber, achando que estava certo no coração, o seu conivente estava sendo conivente com erros, vários. Mas Deus, Ele te trouxe uma palavra hoje para encher o teu coração. Como diz a Bíblia, em 1 Coríntios, a Bíblia diz que o diabo, ele pode se fingir de anjo de luz. O diabo nunca vai se apresentar para você como o diabo, ele vai se apresentar para você como de Deus, mulher de Deus, como de Deus. Não, eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia, eu conheço. Não é assim, não é desse jeito. Isso vai enchendo o teu coração, vai te contaminando. Mas sabe que Deus, Ele quer o melhor para você? Sabe que Deus quer o melhor para você? Deus não tem o pior, não, Deus tem o melhor. E Deus hoje está enchendo o teu coração, a tua vida, a tua alma. Deus hoje, o Espírito Santo vem. Meu Pai, o coração do teu povo está limpo pela palavra. O Senhor disse: vós estáis limpo pela palavra. O coração dele está limpo. O coração dela está limpo. Espírito Santo, então entra no coração dessa pessoa. Pai, entra no coração desse homem, dessa mulher.
Espírito Santo, a tua igreja quer receber a tua presença. Essa palavra não foi para te condenar, te julgar, não, igreja. Essa palavra foi para que o Espírito Santo ele desça sobre a sua vida agora. Foi para que o Espírito Santo desça sobre a sua vida ainda hoje. Para que você se arrependa, se limpe, purifique o seu coração. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, 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 Senhor. Oh, Deus poderoso. Oh, aleluia, aleluia. Há quanto tempo você não sente a presença do Espírito Santo? Então sinta Ele aí agora, porque Ele está no meio de nós. Sinta Ele te fortalecendo aí agora, te enchendo aí agora. Diga para Ele: vem, Espírito Santo. Isso, aonde você está, meu irmão, minha irmã, sinta a presença do Espírito Santo de Deus aí agora. Diga para Ele: vem sobre a minha vida. Diga para Ele: vem, porque eu te quero, eu quero ser cheio, eu quero ser renovado com a tua presença. Diga: vem, aleluia. Diga: vem, diga glórias e glórias e glórias. Isso, aonde você está, começa a dar glória, começa a dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Ele vai enchendo o teu coração aí agora. Ele vai renovando o seu coração aí agora. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus maravilhoso. Oh, Deus santo, Deus grande. O Espírito Santo, Ele passeia nesse lugar. Ele passeia no meio dessa igreja. Ele caminha nesse lugar. Ele caminha aqui agora. Ele vem te encher, meu irmão. Ele vem te encher, minha irmã. Oh, Ele vem encher a tua alma. Ele vem te encher da tua presença. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre essa igreja agora. Vai sentindo Ele. Vai sentindo Ele enchendo a sua alma, o seu coração. Vai sentindo Ele te fortalecendo. Vai sentindo Ele te renovando. Vai sentindo Ele aí agora, meu irmão. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é o meu ouro, a minha prata. O Senhor é o meu tesouro, meu Pai. Como é maravilhoso estar na tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias. Receba força. Eu navegarei No oceano do Espírito. no oceano do Espírito. Aleluia, aleluia. E ali adorarei Eita, Deus poderoso. ao Deus que me salvou. Sinta a presença dele aí agora. Eu navegarei Eita, Deus. No oceano do Espírito. Aleluia. e ali adorarei Ó Deus. ao Deus que me salvou. Oh, glória, oh, glória. Espírito, Espírito, Que desce com fogo. desce como fogo, Vem como em Pentecoste. E encha-me de novo. encha-me de novo. Seja cheio do Espírito Santo aí agora. Espírito, Espírito, Que desce como fogo. desce como fogo, Aonde você está, meu Deus, te toca aí agora. vem como em Pentecoste, Eita, Deus. e encha-me de novo. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu adorarei Aleluia. ao Deus da minha vida.
Diga amém. Graças a Deus. E glorifica Jesus.